objetivo desta palestra é discutir o como, né? Quer dizer, como analisar os dados e as condições para garantir uma boa interpretação e também uma boa qualidade, né, final do estudo. Bom, primeiramente, eu gostaria de discutir o papel do estatístico na pesquisa em saúde. A primeira dificuldade com essa questão é descobrir o que é um estatístico e o que não é um estatístico. Então, eu gostaria de classificar, né, os tipos de estatístico que existem atualmente. Então, primeiramente, eu falaria sobre o estatístico pesquisador, né? Esse tipo de profissional ele realiza atividades de pesquisa em estatística em universidades e centros de pesquisa. Então, essa é uma categoria bastante bem definida, não é? A segunda é o estatístico educador, ele dissemina o conhecimento de estatística em instituições de ensino superior, e eu diria que a maior parte deles estão em institutos ou cursos de estatística, isto é, são geralmente estatísticos formando estatísticos. Eu diria que a maior parte deles estão nesses cursos. O terceiro tipo eu chamaria de estatístico aplicado. Ele resolve estatisticamente problemas de uma área de conhecimento, então você pode ter um bioestatístico, um biometrista, um psicometrista, um econometrista e assim por diante. E, geralmente, ele fez ou graduação, ou mestrado, ou doutorado em estatística e consegue apoiar pesquisadores de outras áreas fora da própria estatística. Existem também mais dois tipos. O profissional estatístico, ele exerce atividades estatísticas e tem registro em Conselho Regional de Estatística. Aqui começa já uma distinção um pouco mais rigorosa, no sentido profissional. Isto é, existe um Conselho Federal de Estatística no Brasil. Essa profissão foi regulamentada na década de 60, 70, né? E existem atividades privativas do estatístico, por lei. E, para ser um profissional estatístico, são condições necessárias, né, e também suficientes você ter um bacharelado em estatística e estar registrado em algum conselho regional. E aí você pode, né, exercer atividade de estatístico. Então, quem tem, por exemplo, mestrado ou doutorado em estatística, mas não tem a graduação em estatística, não pode ser denominado de profissional estatístico. Então, existe essa distinção. E, dessa forma, aqueles que praticam a estatística, mas não têm o bacharelado em estatística e também não têm registro no conselho, né, portanto, eles têm que ser classificados como paraestatísticos. Então, são profissionais que atuam em certas áreas auxiliares da estatística sem ser estatístico profissional, né? Então, eu diria que, tendo feito essas, né, definições e classificações, então, a pergunta principal é para quem pedir ajuda. Exatamente. E aí surge uma questão delicada, porque bom, eu fui presidente do Conselho Regional de Estatística em 2015 e também participei como membro, né, no Conselho Federal de Estatística por 2 vezes, nesses últimos 10 anos. Então, a estimativa que nós fazemos é que existem 7.000 estatísticos ativos no mercado. E eu fiz uma estimativa, me parece que existem 350.000 médicos no Brasil em atividade, mais ou menos isso. Então, daí percebemos que existe uma raridade desse profissional estatístico no mercado. Em segundo lugar, praticamente 60% deles, ou 70%, eles trabalham na Grande São Paulo. Então, é uma profissão de centro urbano, e grandes cidades. Principalmente em atividades bancárias,
eles são consumidos, né, pela indústria financeira, boa parte deles. E, portanto, é difícil de encontrar um estatístico de verdade, que eu chamo, né? Então, a maior parte dos estatísticos que acabam atuando para apoiar outras áreas, fora da própria estatística, eles são paraestatísticos, mesmo que tenham feito mestrado e doutorado, rigorosamente falando. Estou seguindo a lei, né, em primeiro lugar. Tá bom. Então, precisamos ter essa consciência. Além disso, geralmente, os estatísticos ativos, eles não fizeram mestrado ou doutorado, então, eles geralmente, a maior parte deles, tem uma formação apenas de graduação, os próprios estatísticos, o que dificulta uma interlocução com outras áreas de aplicação. Principalmente, o ideal seria que um estatístico, bacharel em estatística, fizesse um mestrado ou doutorado em áreas de aplicação, né, para serem mais úteis e adotarem a linguagem, né, e entenderem os problemas de outras áreas. Mas isso não acontece no Brasil. Isso é uma idiosincrasia aqui, né, desse tipo de formação. Bom, então, eu diria que o papel do estatístico na pesquisa em saúde, ele é difícil, no Brasil, especificamente no Brasil, é difícil dizer, porque praticamente não existem estatísticos atuando na área de saúde, a não serem algumas, eu diria assim, órgãos como a Anvisa. Às vezes você necessita ter estatísticos até por lei, né? Então eles acabam se concentrando no IBGE, SEAD, Anvisa, né? Então, acabam necessariamente tendo que interagir com profissionais de outras áreas. Bom, então eu diria que existe uma dificuldade em realmente, concretamente, relatar experiências de estatísticos profissionais, né? Claro que para estatísticos, eu diria que eles levam uma certa vantagem porque conhecem a minha área da medicina e aprendem, de uma outra maneira diferente da graduação, os métodos estatísticos, né, os procedimentos. Bom. A questão também é sobre... Aqui, agora, a partir de agora, eu não vou distinguir mais paraestatístico de estatístico. Quer dizer, para mim, estatístico vai ser aquele que pratica a estatística de alguma forma, né, dentro daquela classificação mais ampla que foi feita antes. Mas o mais importante, na verdade, para quem é um estatístico atuando na área da saúde, é desenvolver duas atividades, principalmente dentro da universidade, duas atividades que são, diria assim, a base para a solução de diversos problemas, tanto no âmbito científico, quanto no âmbito, eu diria, de solução de problemas práticos da própria área. Então, existe uma atividade de pesquisa científica e outra atividade de assessoria estatística, né? Geralmente, acaba havendo isso numa instituição de pesquisa. Então, por onde eu passei, que foi a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e agora pelo Instituto de Psicologia, sempre acaba existindo um centro de apoio metodológico e estatístico para os pesquisadores, docentes, né? Então, essa é uma assessoria, que não necessariamente é para produzir artigos, às vezes é apenas para orientar ou apoiar dissertações, teses, ou projetos de pesquisa, né? Então, você acaba tendo essa atividade. E outra atividade, que eu diria que é uma atividade mais própria do pesquisador em si, é publicar artigos científicos. Então, é uma tarefa mais específica, mas muito difícil atualmente, porque a concorrência é muito grande, os métodos estatísticos estão se tornando cada vez mais sofisticados, mais difícil de você escolher, né, o melhor método, e aplicar o melhor método, e interpretar os resultados. Então, você acaba tendo que promover algum serviço que atenda, geralmente, todos os dias da semana, o dia todo, né? E isso eu tive a experiência, e tenho a experiência de coordenar um setor na psicologia, denominado setor de métodos quantitativos, pelo qual nós provemos esse tipo de serviço aos docentes e pesquisadores do Instituto há 5 anos, né, com sucesso. Então, eu desconfio que, sem esse tipo de atividade, é difícil você atender a toda a demanda, né, que é crescente. É grande e crescente, nesse sentido, né? Bom,
Mas, um pouco mais concretamente, eu gostaria de discutir esses... Deixa eu achar aqui a luzinha, eu tenho um problema de daltonismo, então é difícil de achar esse ponto. Bom, me perdoem, mas a questão é a seguinte: existe, na verdade, um processo, eu chamaria de decisório, né? Um processo de... são etapas que são necessárias tanto para assessoria estatística quanto para atividades de pesquisa científica. Claramente, qualquer estudo ele precisa de objetivos, né? Então, essa é a parte, realmente, do pesquisador da área, que tem que definir quais são os objetivos de interesse. E o planejamento. O planejamento eu gostaria de me deter um pouco mais, né? Porque, uma vez definidos os objetivos, você tem algumas questões que são críticas para o sucesso do estudo. Eu diria que a primeira questão é qual é a sua unidade experimental primária, porque isso vai determinar sobre qual objeto você está concluindo, no final das contas. Então, se você vai estudar efeito de um tratamento sobre célula hepática, qual a unidade do estudo? É o ser humano, né, a pessoa, é o fígado, o lóbulo do fígado, é a área do fígado, é a célula, né, hepática. Aí, quantas células hepáticas eu preciso, né, para realizar um estudo? É outra questão. Aí entra a questão do N, o tamanho do estudo. Qual é o problema de determinar o N? Quando eu ando pelos corredores da psicologia, na verdade, eu evito ficar andando frequentemente, porque a pergunta que mais acontece para mim é: você não tem 3 minutinhos aí para me responder? Uma pergunta simples. Qual é o N, né, que é necessário para... Essa pergunta é fácil de fazer, é a mais fácil de fazer e é a mais difícil de responder. Porque tem tanta coisa envolvida, na verdade, você tem que saber, para responder essa pergunta, o nível de significância do teste que você vai adotar, geralmente 5%, às vezes 1%, dependendo do estudo, se for mais crítico. O tamanho do efeito, que é subjetivo, o effect size, né? Geralmente o pesquisador não sabe nem o que é isso, muito mais quanto é isso. Você precisa saber também o método estatístico que vai ser usado, se vai ser um teste T, independente ou pareado, se vai ser uma ANOVA, se vai ser um modelo misto, se vai ser... Ele precisa saber antes, ele precisa me dizer, não eu, para responder o N. Ele precisa também dizer o planejamento que ele está usando, sem o planejamento também não dá para responder o N. Quer dizer, ele precisa saber tudo de estatística, de delineamento de estudo, e de tamanho de efeito, e também do poder do teste. É 80% o poder do teste que você quer? É 70%? Geralmente ele nem sabe o que é poder do teste, e nem muito menos quanto seria o desejável para o estudo. E assim vai. Quer dizer, essa pergunta tem por trás dela toda a estatística moderna, né? E mais um pouco. Portanto, descobrir qual é a unidade experimental primária, qual é o N do estudo, qual o tamanho do estudo, são questões críticas. E aí entra uma questão ética. Eu também sou vice-coordenador do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia, já há algum tempo. Então, lá eu aprendi algumas coisas importantes, como qual é o tamanho da amostra adequada. E aí vem uma questão importante. Achar esse N é crítico por uma questão ética. Por quê? Menos que o N, que o tamanho do estudo adequado, significa que a qualidade, a validade do teste estatístico está sendo colocado em xeque, quando é menos do que esse N adequado. Quando é mais, você está sacrificando unidades experimentais desnecessariamente. Então, a questão ética está dos dois lados, né? Ou por desperdício de recurso, mesmo humano, né? Ou por desperdício até do próprio recurso em termos do método estatístico que você está usando para testar a sua hipótese. Então, essa questão do N ela é muito importante. Eu diria que, nos últimos 10 anos, se tornou viável responder a pergunta sobre qual o tamanho do estudo adequado. Por quê? Eu diria que houve um certo momento da história que não era possível calcular o tamanho do estudo nem computacionalmente.
Eu diria que isso está por volta de 10, 15 anos atrás. Então, houve uma mudança tecnológica, né, computacional e estatística. Então, existem hoje aplicativos, softwares específicos para responder essa questão, porque não dá para ser calculado à mão, a não ser para teste de T, mas teste de T não serve para nada, né? Então, se eu estiver usando um modelo misto, generalizado, eu preciso saber realmente qual é o tamanho do estudo. Aí eu preciso de um software profissional que responda essa questão com confiança, né, com qualidade. Então, existem aplicativos para isso, mas são muito recentes, é uma literatura difícil, né, realmente você precisa ter um amplo conhecimento da estatística, né, e também profundo, para poder dialogar com esse tipo de software. E aí você precisa realmente de pessoas especializadas. Então, essa questão do planejamento é difícil, né? Tanto qualitativamente pela definição da unidade experimental, quanto quantitativamente pela determinação do tamanho de estudo. Eu nem vou falar de randomização, porque já foi falado antes, mas é outra questão que também interfere criticamente para ensaios clínicos, não é? Mas, bom, isso já foi tratado. Bom, vencida essa etapa, né, de planejamento, você tem a etapa de coleta de dados. Eu diria que aí depende do estudo, né? Foi tratado também esse assunto um pouco, né, na palestra anterior, né? Então também não vou me deter muito aqui. Mas agora, nessa outra ameba, né, eu diria que entra uma parte que é a parte da análise em si, né? Depois que os dados são coletados, aí eu tenho que fazer alguma coisa com os dados. Eu já atendi, eu diria que centenas, né, de pesquisadores e já gastei milhares de horas, né, conversando com pesquisadores das ciências sociais aplicadas, né, e também da área da saúde, principalmente pesquisadores da psicologia. E o que acontece é que a análise descritiva ela não é feita. Há um salto diretamente para a análise estatística inferencial. Isso é um grave erro, em primeiro lugar. Para você ganhar intimidade com os dados, você precisa fazer análise descritiva. Univariada, multivariada, numérica e gráfica. Senão você não sabe com quem está lidando, com quais dados você está lidando. Você tem que entrar no mérito do dado. Geralmente, o que acontece é que o pesquisador já chega lá na minha salinha com a análise feita. Ele já chega com o teste T pronto, a análise de variância pronta, ele só quer que eu, vamos dizer assim, assine embaixo, né? Porque ele já fez tudo, mas ele quer uma validação. E ele só vai em busca do valor P. Então, muitas vezes eu brinco, né, que parece que há uma adoração pelo valor P. Né? Existem adoradores do valor P e todo o resto não vale nada. Quer dizer, isso é um engano. Então, eu diria que ela precisa ser um pouco mais valorizada, a análise descritiva, e eu vou explicar por que depois. Mas o fato é que existe a análise estatística descritiva. Ela existe, e é importante. Depois que os dados eles estão aprovados pela análise descritiva, e também, eu diria, até melhorados, né? A qualidade do dado é melhorada, você compreendeu o dado conversou com você, vocês dialogaram, né, intensamente, aí sim, aí você pode partir, né, para uma análise de variância, alguma coisa do tipo, né, um modelo linear geral, e obter o valor P. Mas aí vem outro problema, é achar que o valor P resume toda a informação dos dados. Isso é falso. O valor P explica metade da informação que os dados contêm. A outra metade é o tamanho do efeito, o effect size. Qual o problema do valor P? Depende do tamanho da amostra, do estudo. Quanto maior o N, menor o valor P, sempre praticamente, para todo o teste. Então, às vezes, você está rejeitando a hipótese nula só porque a amostra é grande, não porque tem o efeito do tratamento. E a amostra grande, às vezes, pode ser a partir de 100 observações. O valor P ele tem sentido, na maioria das vezes, quando o N é pequeno, e não quando é grande. Quando é grande, o valor P não tem significado. E aí você precisa de uma medida que aí sim dê, por exemplo, a intensidade, a informação da intensidade da relação entre duas variáveis, né? Que é a correlação de Pearson, que é uma medida de tamanho de efeito natural, que não depende do N.
Correlação de Pearson é uma medida que não depende do N. O N pode aumentar, diminuir, ele não varia. É claro que para cada teste estatístico, para uma análise de variância mais sofisticada, você vai ter medidas de tamanho de efeito mais complicadas, mas a ideia é sempre a mesma. Eu preciso de uma medida que varie entre 0 e 1, que dê a intensidade da relação ou do efeito, né, do tratamento, que não dependa do tamanho da amostra, porque o valor P depende do tamanho da amostra. Você não vai jogar fora o valor P, você só vai usá-lo no sentido próprio dele. E depois também ter uma medida de tamanho de efeito que não depende do N. E aí sim, olhando para as duas, e essas análises são independentes, eu não vou analisar tamanho de efeito só porque rejeitei a hipótese nula. Não, vou analisar sempre o tamanho de efeito, independentemente do resultado do teste estatístico. Isso é uma boa análise inferencial. Então, não é só o valor P. Bom, uma vez que você entendeu isso, aí você está pronto para tirar conclusões. Claro, estou resumindo bastante, mas basicamente é isso aí. O que acontece muitas vezes é que o pesquisador já chega com tudo pronto, né, para o estatístico, para mostrar que ele entende, né, porque ele, que ele sabe. Né? Mas o problema é mais ou menos esse aqui. Consultar um estatístico depois que um estudo é realizado é o mesmo que pedir-lhe para realizar uma autópsia. Né? O que ele pode fazer é descobrir a causa-morte do estudo, né? do que morreu o estudo. Mas, fora isso, é difícil. Né? Você até dá um jeito porque somos amigos, estamos no mesmo ambiente, eu sou um servidor público que ficaremos eternamente, né? Ficaremos eternamente aqui, eu preciso fazer boas relações. Mas, se eu fosse mais rigoroso, eu mandaria... ou pediria para conversarmos antes, eu diria. Né? Mas a vida não é assim, então temos que não fazer muitos inimigos, né, durante a nossa existência na coisa pública. Né? Bom. Eu tenho pouco tempo, então eu preciso ver o que é mais importante aqui. Deixa eu só... deixa eu ver... Aqui. Como extrair o melhor de seus dados. Né? Então, definiu bem os objetivos, geralmente poucos. Né? Tá. Quando você sabe que um estudo foi bem feito estatisticamente, quando você, olhando só para o método estatístico usado, você não sabe nada do estudo, tá? Nada. Você só pergunta assim, qual foi o método estatístico usado naquele estudo? Daí você tem que depreender o delineamento e os objetivos, sem saber nada do que foi feito. Se você não conseguir fazer isso, tem algo muito errado. E vice-versa. Se você define bem seus objetivos e também define bem o delineamento do estudo, você já tem que saber qual é o método estatístico. Isso determina o método. Você não fica tão livre assim. Você tem poucos graus de liberdade para decidir sobre o método estatístico. Então, fazer o raciocínio de ida e de volta é muito importante para validar, né, a coerência, né, a consistência do estudo. Então, esse é um método geral. Certo. Outra coisa também é a intenção que você tem com aquele estudo. Porque o que acontece muitas vezes é que o pesquisador ele quer fazer um estudo de relações causais, mas o delineamento, quer dizer, o projeto de estudo dele não possibilita isso. Por exemplo, porque os dados são observacionais, porque o método estatístico ele não leva em consideração covariáveis, né? Ele usa só um teste T, não faz nem ANCOVA, por exemplo, ou não faz um GLM, né, etc. Então, isso. Então, a pergunta é, o que eu quero com esse estudo? Então, eu posso querer um estudo exploratório, quer dizer, eu quero só levantar hipóteses para serem testadas num outro estudo. Ou eu quero um estudo confirmatório. Não, eu quero realmente testar uma relação causal entre variável X e variável Y. Tá bom. Mas precisa ter convicção sobre isso. Né? Não pode, uma hora, querer uma coisa, depois... tá, não era bem isso, então eu quero... Não, aí realmente tem problema. Outro problema também, eu diria que mais sutil e que acontece com muita frequência também, é o seguinte. Meu modelo é preditivo ou explicativo? Essa pergunta costuma ser constrangedora, né? Porque a pessoa não entende a pergunta, o pesquisador não entende. Então, eu preciso distinguir, porque a questão é a seguinte. Quando eu uso o GLM, uma regressão, uma análise de variância, eu posso escolher dois métodos, o Enter ou o Stepwise.
O que é o stepwise? É aquele que seleciona as variáveis automaticamente. O computador seleciona as variáveis independentes para explicar a VD, a variável dependente. Quando você faz isso, você está querendo um modelo preditivo. Não importa quais são as variáveis, mas sim as variáveis que melhor estimam o valor da VD. Isso não é um método de busca de modelo causal. Busca de modelo causal é quando você não deixa o computador escolher as variáveis, selecionar as VIs. Né? Então, você pode ter o que eu chamo de modelo stepwise ou modelo enter. No modelo enter, as variáveis que você coloca no modelo, as VIs, elas importam. Qualitativamente, eu quero saber quais são essas variáveis e elas têm que permanecer no modelo para criar o contexto, principalmente as variáveis de controle, para aí sim eu estudar o efeito da VI que me interessa sobre a VD. Isso é crítico. Então, eu preciso saber se eu quero um modelo causal ou um modelo simplesmente preditivo. Geralmente, para diagnóstico de alguma coisa, o modelo é preditivo. Geralmente, eu não estou muito interessado em quais variáveis, mas em algum algoritmo que melhor prediga, né, se tem ou não tem a doença em função de raio-x ou outros exames que eu tiver. Mas, às vezes, num modelo que já tem uma carga teórica elevada na literatura, eu estou em busca de um modelo causal. E aí, geralmente, são variáveis muito bem escolhidas para participarem do modelo. Né? Então, isso precisa ficar bem claro. Bom, depois, você precisa ter, para tirar o melhor de seus dados, você precisa ter um repertório de modelagem que passa por aqui. Sem esse repertório, você não tem condições de tirar o melhor de seus dados. Não dá para viver a vida toda aplicando o teste T e Q quadrado. Isso, eu diria que há 100 anos era razoável. Mas hoje em dia, eu diria assim, pega mal, né? Ficar com técnicas. Então, o fato é que, onde está o teste T melhorado? Na análise de variância. Quer dizer, hoje em dia, eu divido os periódicos em dois tipos. Quando eu olho um artigo, eu já vejo o nível dele pelo método estatístico utilizado. E vocês são também, eu diria assim, classificados, né, pelos próprios periódicos como pesquisadores mais avançados ou menos avançados, pelo simples método estatístico que você usa. Periódicos tradicionais, que eu chamo, que são os convencionais, vão até o modelo linear geral, GLM, modelo linear geral. É bom? É interessante. Mas eu diria que é um método já ultrapassado. Hoje em dia, se você quiser mostrar valor no seu estudo, você tem que usar o quê? Tipicamente um modelo linear generalizado misto. Infelizmente, o estado da arte é esse. Aí você vai dizer, poxa, mas e se eu tiver que usar um teste T mesmo, ou uma ANCOVA simples? O modelo linear generalizado misto tem lá tudo isso. Contém todos os modelos, GLM, teste T, qualquer ANOVA, ANCOVA, MANCOVA, entendeu? Mas o modo como você apresenta, dizendo que você está usando um método mais moderno, mesmo fazendo algo mais tradicional, importa também. Não adianta só não adianta só ser inteligente, você tem que parecer inteligente também, usando uma linguagem mais atual. Mas, evidentemente, esses modelos mais avançados, né, o GZLMM é o modelo linear generalizado misto, tá? O GZLMM. Eu diria que esse GZLMM deveria ser a meta, né, para você publicar melhor, né, adotar esse método. Além disso, existe uma... bom, terminei meu tempo praticamente. Só para finalizar, eu diria o seguinte, que o estado da arte hoje não é somente usar as variáveis observadas, aquelas que você tem no seu arquivo de dados, porque essas são variáveis manifestas. Hoje em dia, o ideal seria, para tirar o melhor de seus dados, é fazer ANCOVA, por exemplo, análise de covariância, usando variáveis latentes. Esse é o estado da arte. Não é usar as variáveis que você coleta diretamente, mas variáveis mais abstratas, que estão mais limpas de erros de mensuração, erros sistemáticos, erros de toda espécie. Então, esse deveria ser o nível assim, para tirar o melhor de seus dados. O tempo é exíguo, eu fiz o melhor que eu pude, espero ter colaborado, né, com o evento, e é isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela presença de todos aqui.